Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje vou fazer algo diferente. Ontem eu prometi, hoje eu vou cumprir. Então, iremos hoje corrigir a nossa prova da PGE de ontem, do concurso do dia 19 de dezembro de 2021. A banca é Fundatec. Vamos lá, então. Olha só. O texto 1. O ano de 1818 é considerado o mais feliz de toda a temporada brasileira de Dom João VI. Apesar das dificuldades financeiras da coroa, o reino estava em paz. O monarca gozava de boa saúde, Carlota Joaquina tinha sido derrotada nas suas conspirações, a colônia enriquecia e prosperava. Os hábitos tinham mudado no Rio de Janeiro e na Europa. A ameaça de Napoleão tornara-se apenas uma lembrança distante. Derrotado por Lord Wellington na Batalha de Waterloo, em 1815, o imperador francês estava preso, 3 anos na ilha de Santa Helena, um rochedo remoto e solitário no Atlântico Sul. Mesmo empobrecida, restava à corte portuguesa celebrar e aproveitar o clima ameno e tranquilo do Rio de Janeiro. O sonho de Dom João de reconstruir seu império nos trópicos parecia enfim ter chances de se realizar. Era uma ilusão dentro de 2 anos, acontecimentos inesperados dos dois lados do Atlântico o obrigariam a mudar de planos e a reassumir o papel que o destino, havia imposto, o de um rei forçado a agir sempre na defensiva, pressionado por eventos que não estavam sob seu controle. O breve período de festejos da corte portuguesa no Brasil começou em 1817, ano do casamento e do desembarque da princesa Leopoldina, e prosseguiu com a aclamação, a coroação e o aniversário do rei Dom João VI no ano seguinte. A morte da rainha Maria, aos 82 anos, na prática não mudava muita coisa. Passado mais de 2 décadas que Dom João já ocupava o trono, desde que a mãe demente tinha sido considerada incapaz de governar. Ainda assim, fez questão de assumir oficialmente a coroa, com pompa e circunstância. Antes teve de debelar a Revolução Pernambucana e casar seus 3 filhos, incluindo o primogênito e herdeiro do trono, Dom Pedro. A coroação aconteceu em 6 de fevereiro de 1818. Foi a primeira e única vez que um soberano europeu foi aclamado na América. Desde o desembarque de Dona Leopoldina até o aniversário de Dom João, a corte do Rio de Janeiro foi, por assim dizer, uma festa só, observou o historiador Jurandir Malerba. O Rio tornou-se, nesses dias grandiosos da monarquia, literalmente o anfiteatro, onde a família real fez representar com esplendor os momentos mais elevados de sua passagem pelo Brasil. Esse aqui era o texto da prova, ok? A primeira questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas das linhas 6, 11 e 16. Bom, são as lacunas que eu citei para vocês. A primeira lacuna diz o seguinte: o imperador francês estava preso. Dentro das alternativas, haviam. Haviam. Bom, como nós já conhecemos da língua portuguesa, o verbo haver no sentido de tempo, ele é impessoal, então ele vai ficar havia. Então, a primeira coluna, o imperador francês estava preso 3 anos, havia 3 anos na ilha de Santa Helena. Show de bola. Na segunda coluna, no segundo, vamos dizer, espaço, o verbo seria havia imposto. Imposto, quem imposta algo a alguém. Então, aqui eu teria que ter o quê? Uma preposição, tá? E a pessoa. Então, havia imposto
a ele. Então, havia lhe imposto. Tá? Dentro das alternativas, somente a cabível ali seria o lhe. E a última lacuna aqui, tá? Haviam ou havia? Havia passado mais de 2 décadas. Olha o tempo aqui, ó. O verbo haver nos indicando o transcorrer de tempo. Ele é impessoal também. Então, a primeira alternativa corretamente preenchida seria a letra C, ok? Na número 2. Na número 2, olha só. Na número 2, ele me fala o seguinte. Ele diz assim, ó. Assinale as assertivas abaixo, tá? E assinale V de verdadeira e F de falsa. Vamos lá, então. Vamos ver item por item e ver como é que ela vai se formar. Tá? Ali ele diz na primeira assertiva: de acordo com o autor do texto, Napoleão e Carlota Joaquina representavam ameaças ao reino português no início do século XIX. Tá? Bom, lá no primeiro parágrafo, pode-se ver, né, que Carlota Joaquina representava ameaça ao reino português, pois ela tinha sido derrotada das suas conspirações, né, aqui no Brasil. Tá? E é claro, havia ameaça de Napoleão lá na Europa. Por isso que Dom João veio para o Brasil, correto? Então a primeira é certo. A segunda, de acordo com o autor do texto, Dom João VI foi um rei constantemente guiado por eventos alheios que determinavam suas ações. Tá? Bom, ocorreram, sim, diversos momentos, ali a gente vai lendo, diversos eventos alheios que determinaram suas ações. Ali no texto, ele diz que tinha acontecimentos inesperados, ok? E com essa situação e as que ele vai colocando dentro do texto, sim, essa assertiva ela é verdadeira, sim, ok? E depois ele disse assim, ó, de acordo com o autor do texto, Dom João VI já havia sido coroado em Portugal, mais de 2 décadas antes de ser coroado no Brasil, em 1818. Poxa, peraí. Essa alternativa, lendo o texto, tá? A gente vê que ele era rei, mas em nenhum momento eu posso afirmar que ele havia sido coroado em Portugal. O texto não fala isso, tá? Ele não me diz isso. Ele só diz o seguinte, fala-se que ele já ocupava o trono e que a coroação ocorreu em 6 de fevereiro de 1818, tá? Só isso, mas ele não diz que ele foi coroado em Portugal. Ele não me dá essa afirmação como correta, ok? Então, ela seria falsa. E a única situação que eu teria aqui como verdadeiro, verdadeiro e falso seria a letra... Deixa eu passar aqui para vocês. A letra A, porque seria verdadeiro, verdadeiro e falso. Porque em nenhum momento lá ele falou que ele foi coroado em Portugal, e sim aqui no Brasil, ok? Na número 3, ele diz assim, ó, assinale a alternativa incorreta. Tá? Subentende-se a palavra ano antes de mais, tá? Na linha 1, tá? Não vejo problema nenhum ali, tá certinho. Subentende-se um articulador opositivo, de oposição, como, no entanto, antes de era, lá na linha 9. Sim, sem problema. Subentende-se um articulador causal, como, por isso, antes de dentro. Vamos lá. Ali eu tenho que ver o seguinte, a relação entre as duas orações, tá? Era uma ilusão e dentro de 2 anos, tá? Eu tenho que cuidar, tá? Pois eu teria ali subentendido, ali colocado, tá? Esse por isso seria um pois, tá? Dessa forma, o pois não é causal, ele é explicação. Eu consigo colocar o pois ali, tá? Então, explicação e não causa. Essa aí está incorreta. Subentende-se a palavra papel antes de, tá? Segunda ocorrência. Sim, sem problema. Subentende-se Dom João antes de teve. Sim, ele, né? Dom João. Então, aqui a minha única que seria incorreta seria a letra C, porque ela não é causal, ela é explicativa, tá?
por isso ali eu consigo trocar por pois, é a explicação, tá? Questão 4. Assinale V de verdadeiras ou F de falsas nas afirmações a seguir, considerando que as propostas de alterações devem respeitar a correção gramatical e o significado original da frase. Sem problema. Apesar das, poderia ser substituído por mesmo com as. Ó, apesar das, eu posso substituir ele por mesmo com as. Ok, sem problema nenhum, tá? Porque ambos ali, os conectores, eles são concessivos, ok? Sem problema nenhum. Na 2, aqui na segunda alternativa, mesmo poderia ser substituído por embora. Bom, o mesmo ele vale para substituição por embora, porque ambos são o quê? Concessivos também, ok? Sem problema nenhum. Ainda assim, poderia ser substituído por conseguinte? Pessoal, por conseguinte, tá? Ele não vai me dar o mesmo valor, tá? Ele vai me dar uma consequência. Mas ainda assim, tá? Ele é um concessivo. Então, aí está falso. Eu não consigo fazer essa substituição aí, ó, claramente, porque o ainda assim ele é concessivo e o por conseguinte ele é consequência, consequencial, tá? Consequência vai me dar. Então, não pode, é falso. Então, aqui a letra correta é a letra D. Tranquilo, olha só, questão 5. Essa aqui é uma questão onde eu tenho várias alternativas, onde eu tenho que preenchê-las, ok? Então, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os sinais de pontuação abaixo listados com o sentido ou a função que eles expressam no contexto em que ocorre. Primeira situação, deslocamento de adjunto adverbial. Onde é que eu tenho deslocamento de adjunto adverbial? Eu tenho um deslocamento lá nas vírgulas destacada na linha 6. Ali na linha 6 eu tenho a minha parte de deslocamento de adjunto adverbial. Enumeração de elementos, tá? Eu vou ter enumeração de elementos. Então, a única situação que eu tenho enumeração de elementos é nas vírgulas destacadas das linhas 2 e 3, porque são elementos de mesma classe gramatical, ok? Inserção de citação. Vou citar algo. Então, as aspas são lá das linhas 21 e 22, tá? Eu tenho nessa alternativa. Inserção de comentário elucidativo. Eu vou explicar, explicativo ali, tá? Então, os travessões da linha 11 e travessões da linha 17, eles servem para isso, para explicar algo, ok? Então, a minha sequência correta seria 2, 1, 4, 4, 3. Isso aí vai me dar na letra B. Na número 6, ele diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre a relação entre os pronomes possessivos, posse, e seus referentes no texto, ok? Pronomes suas, na linha 3, referentes a Carlota Joaquina, na linha 3. Bom, vamos lá então. Aqui eu vou trabalhar com referentes, tá? Os suas ali, realmente. Por quê? Porque ele fala sobre as conspirações eram de Carlota Joaquina, tá? Eram delas. Então está certo, ok? Pronome seu na linha 9, referente ao sonho de Dom João, tá? Será que é isso? Porque ele fala o seguinte: o império era de Dom João, não de o sonho de Dom João. Então o império era seu. Então ele não fez essa referência ali. Ele não está se referindo ao sonho, e sim ao império dele. Então está errada, tá? E o pronome seus na linha de 19, referentes a Dom João. Sim, porque ele falava os 3 filhos, né, de Dom João. São seus, é posse, são deles, tá? Então é referente a ele. Então, show de bola. Somente correto 1 e 2, que vai me dar a letra 1 e 3. A 2 está errada. Então, 1 e 3 corretas. Então, com isso eu consigo confirmar aqui a letra C. Na 7, ele diz o seguinte:
Considere as seguintes afirmações. O sujeito da forma verbal tornar-se, tá? Tornara-se, na linha 5 é Napoleão, na linha 4. O que vocês acham? O tornar-se é referente a Napoleão? Não, tá? O sujeito da forma verbal ali, tornara-se, é a ameaça de Napoleão. Então, Napoleão seria o meu complemento ali, tá? Estou complementando substantivo ameaça. Então, o meu sujeito ali seria ameaça e não Napoleão, ok? O sujeito da forma verbal parecia é o sonho de Dom João. E aí? O sujeito de parecia é realmente o sonho de Dom João, tá? Por quê? Porque o sonho ali está na função do meu sujeito. Tem um artigo substantivando, toda aquela história ali, está o artigo, substantivo, ok, está correto. O sujeito da forma verbal fez é a mãe demente. E aí, será que é a mãe demente? O sujeito de fez, ele está elíptico, tá? Está indicado ali na desinência verbal, né? Está escondidinho, né? E ele vai ter como referência Dom João VI e não a mãe demente, ok? Então eu tenho que tomar cuidado com essas colocações aí desses sujeitos ocultos, tá? Elípticos, desinenciais. Então aqui somente está correta a número 2. Então, letra B, sem problema. Na questão 8, ele diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta apenas palavras retiradas do texto que tem mais letras do que fonemas. Pessoal, isso aqui é toda aquela situação de transformação fonética, ok? Eu já posso ir matando diretamente. Ó, o H aqui, ele não tem representação fonética, tá? Somente escrita. Rochedo, sonho, prosseguiu, tá? Eu vou ter situações de dígrafos. Então, vou ter letras a mais, ok? Vou ter mais letras e menos o quê? Fonemas. Tipo aqui, ó. Rochedo. O CH aqui diminuiu, 1. Sonho, diminuiu 1. Prosseguiu, diminuiu 2. Ó, o SS, dígrafo, e GU, dígrafo. Então, rochedo, eu tenho 2, 5, 7. 7 letras e 6 fonemas. Sonho, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Prosseguiu, eu tenho 10 letras e 8 fonemas. Opa, diminuiu, realmente. Contemplou lá. Hábitos, ok, tá? Diminuiu. Empobrecida. Diminuiu, nasalizou. Forçado, não. Ok? Já está fora A. A B está dentro. Portuguesa, diminuiu. Assumir, diminuiu. Casar, não. Casar, eu só tenho a situação aqui do S intervocálico, ele tem som de Z. Mas ele tem o mesmo número de letras e fonemas. Controle, diminuiu. Prosseguiu, diminuiu. Primogênito, não diminuiu. Coração, não diminuiu. Questão, diminuiu. Ó, questão, eu não falo U, tá? Eu não falo U. Questão, diminuiu. Aclamado, não modificou. Somente por questão. Então, a resposta aqui seria a letra B, onde eu tenho um número maior de letras do que fonemas, ok? A 9. Assinale a alternativa em que apresenta uma oração na voz passiva. Poxa, pessoal, voz passiva, o meu agente estará o quê? Lá no final da oração. Se eu for ver aqui, ó, o imperador francês estava preso. Só que é uma voz ativa, e eu tenho aqui o quê? Um verbo de ligação. Tá? O sujeito está aqui, normal, então isso aqui já está fora, isso aqui é voz ativa. A morte da Rainha Maria, na prática, não mudava muita coisa. Ó, também o sujeito iniciando a oração, na prática não mudava muita coisa, ok? Então, não é essa situação aí. Essa é um verbo de ação. A coroação aconteceu em 6 de fevereiro de 1818, tá? Verbo de ação. O sujeito está aqui, a coroação,
Foi a primeira e única vez que um soberano europeu foi aclamado. Olha aqui, ó, pessoal, todos os verbos simples. Vamos ver aí. A Corte do Rio de Janeiro foi, por assim dizer, uma festa só. Pessoal, o verbo de ligação aqui, ó, tá? Não, nenhum deles tem locução verbal. O único que tem locução verbal é o de, tá? E outra coisa, quem é que está o caso aqui realizando a ação? A América. Porque um soberano europeu foi aclamado na América. A América aclamou um soberano europeu. Então, confirma para mim que é a letra D, voz passiva, a única situação de voz passiva, ok? E a 10 diz o seguinte: se a palavra período fosse substituída por períodos, quantas outras palavras na frase deveriam ser modificadas para que a frase continuasse com sua correção gramatical? Pessoal, se eu substituísse lá, eu teria que trocar, vamos lá. Em vez de ficar o breve período, ficaria os breves períodos. Então seria os e breves dois. Eu teria que mudar o verbo começar, né? Começaram e prosseguiram. Então são quatro. São 4 modificações, ok? Então é a letra C. E aí eu vou ter o texto 2. O texto 2 diz o seguinte: 31. Hein, meu velho? Felipe Lobo deu uma palmadinha amistosa no ombro de Eugênio que, como uma única resposta, sorriu melancolicamente, baixando os olhos para o cálice de vinho. Eunice mandou a criada servir os gelados. O jantar chegava ao seu termo. Sintra se inclinou para Dora e perguntou: O que é que tem em você hoje, menina? Dora pareceu despertar de repente de um sonho. Arregalou os olhos em exagerado espanto. Fez um meio sorriso e, como se a estivesse acusando de um crime tremendo, defendeu-se. Eu não tenho nada. Estou até muito bem. Sintra acendeu um charuto e riu a sua risada baixa e lenta, enquanto sacudia a cabeça grisalha. Depois do jantar, a Dora vai cantar, anunciou para os outros, soltando uma baforada de fumaça. A moça deu um pequeno pulo na cadeira. Oh, não tem graça. Não se discute. Sintra falava com os dentes apertados, mordendo o charuto. Não se discute. O peito engomado da camisa e a gola do smoking brilhavam. Os olhos se lhe entrecerravam, com brilho brincalhão por trás da fumaça, ao passo que ele ria, a sua risada interminável e enigmática. Eugênio olhou para o sogro. Não lhe queria mal, compreendia os esforços que ele fazia para lhe tornar a existência naquela casa fácil e agradável. Viviam numa cordialidade meio convencional. Dir-se-iam amadores de teatro representando uma alta comédia. O velho Sintra gostava de fazer o papel de gentleman, repousado e paternal. Era limpo e saudável, lembrava esses cavalheiros idosos, mais corados e rígidos, que aparecem sorrindo em lindas tricomias, dizendo: eu sou assim porque tomei tal remédio. Tinha um cuidado meticuloso com suas roupas, manicurava as unhas e jogava golfe no Country Club. Ok? Na questão 11, considere as seguintes afirmações sobre o texto. Os personagens Felipe Lobo e Eugênio mantêm uma relação de parentesco amistosa. No início do texto, só diz que Felipe Lobo encostou no ombro, tá, de Eugênio, mas não fala nada que eles são parentes, tá? Sintra é o seu sogro, tá? E ali eu consigo ver, mas sobre esse parentesco não fala nada. A personagem Dora sente-se desconfortável com os comentários de Sintra. Sim, ali o texto cita que ela está desconfortável com os comentários de Sintra. Eugênio é descrito como um personagem de meia-idade, limpo e saudável. Negativo. Quem é esse personagem é Sintra, ok? Então aqui a resposta correta seria a letra B, somente a 2 está correta, ok? Vamos lá, na questão 12. Olha o não ali, ó. O não. Assinale a única alternativa que traz uma forma verbal
cujo sujeito não é o personagem Sintra. Pessoal, prestem atenção em algumas situações aqui, ó, tá? Perguntou, anunciou, era, tomei, manicurava. Dentro desses verbos eu volto no texto lá e verifico, tá? Quem é o sujeito, tá? Então, quando ele fala tomei, tá? Essa aqui é indeterminada. Eu não consigo saber quem tomou, tá? E a esses cavalheiros idosos. Então, expressando uma possível fala de um deles ali, tá? De algum deles. Por isso que tem aquele uso das aspas. Entenderam? Eu não sei quem é. Pode ser o Eugênio, pode ser o Felipe, pode ter outros convidados, porque naquele ali é só um fragmento. Mas o único aqui que não é, porque ele é o quê? Qual que não é Sintra? A única alternativa é Tomei, ok? Porque a gente lendo o texto eu não consigo localizar, ok? Então é a letra D. Na 13 ele fala o seguinte: analisa as seguintes afirmações. Vamos lá. O narrador usa o pretérito perfeito para descrever as ações do segundo parágrafo. No segundo parágrafo, realmente, as ações são apresentadas no pretérito perfeito. Deu, sorriu, tá? Nas linhas 18 e 20, lá do texto, ok? O tempo e o modo adotado ali, né, é o pretérito imperfeito do indicativo nas linhas 18 e 20. Então, aqui, ó, na número 2, ele fala o seguinte: o narrador usa o pretérito imperfeito para descrever personagens e cena entre as linhas 18 e 20. Sim, ele usa o quê? O pretérito imperfeito do indicativo. Brilhavam, entrecerravam, ria. Então, essa aqui também está o quê? Correta. No último parágrafo, para descrever o personagem Sintra, o narrador usa o pretérito imperfeito. Se eu for olhar lá no texto, no último parágrafo, realmente o narrador ele utiliza o pretérito imperfeito do indicativo, né, para descrever as ações e hábitos do personagem Sintra ali. Gostava, era, lembrava, ok? Tinha, manicurava, jogava. Então, as três alternativas estão corretas. A número 1, 2 e 3. Então, aqui a letra E. As três estão batendo, ok? Na 14, ele queria saber o seguinte: assinale a alternativa que apresenta as palavras, né, de mesma classe gramatical. Pessoal, eu teria que pegar aqui e olhar lá no texto. Mas só vendo por aqui, ó, meu é um pronome, o deu é verbo, o eu é um pronome. Então, eu teria que voltar lá e verificar cada situação dentro do texto, ok? Sem estresse. Mas se eu for olhar lá no texto amistosa, meio e tremendo, esses aqui são adjetivos, tá? Por quê? Eles estão, ó, a palmadinha, tá? Uma palmadinha amistosa, tá? Palmadinha amistosa. Meio sorriso. O meio aqui não é advérbio, aqui ele é meio sorriso, adjetivo. E um crime tremendo. Então, essas três aqui estão dando a mesma classe gramatical de adjetivo. As outras vão ter mudanças, entenderam? Então, aqui a letra C, ok? Na 15, ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que um pronome está desempenhando a função sintática de sujeito. Eu tenho vários pronomes, o que, o seu, o se, o se e o que nas linhas, né? Eu teria que retornar em cada linha e ver o que ele está me dando. Eu já vou dizer para vocês que quando eu analiso lá na linha 2, que como única resposta sorriu melancolicamente, o pronome que aqui ele é sujeito, tá? Sujeito de sorriu e retoma quem? Quem é que respondeu, quem é que sorriu melancolicamente? Eugênio. Então, esse que aqui seria o meu sujeito, ok? Dessa oração. Por isso que é a letra A. E se eu for ver os outros, não vão ser, eles estão com outras funções, ok? Eu vou ter função ali na letra B, o seu aqui vai funcionar como adjunto adnominal. Na C, o C vai ser complemento verbal. Na D, ele vai ser parte integrante do verbo. E na E,
ele vai ser um complemento verbal também, ok? Na questão 16, o pronome você está sendo empregado como sujeito. Sim, o você ali, ó, tem o verbo, tenha o caso, o pedido do sujeito, o sujeito será você. O verbo tem, sem problema. O pronome a, ele é um complemento, tá? Lá dos meus pronomes pessoais oblíquos, ele é um complemento e realmente ele vai ser, a função dele ali vai ser uma de objeto direto, tá? Do verbo estivessem acusando. Já o se aqui embaixo, ó, o pronome se na linha 16 está sendo empregado como pronome reflexivo. Não, não está não. Por quê? Ele não está dizendo que é a si mesmo, okay? Correto? Ele não tem essa significação de a si mesmo. Então, dessa forma aí, tá? Aqui somente está correta a 1 e a 2, ok? Então, é a letra D. Na 17, assinale V para verdadeira e F para falsa nas afirmações a seguir sobre a passagem dos trechos do texto para o discurso indireto. Eu não tenho nada, estou até muito bem. Eu não tenho nada, estou até muito bem. Em discurso indireto seria: Dora disse que ela não tinha nada, estava muito bem. E aí, está correto ou não? Sim, quando eu passo por discurso indireto, está corretamente empregado aqui o discurso, ok? Depois do jantar, a Dora vai cantar. Em discurso indireto, como é que ficaria? Seria: Sintra anunciou, depois do jantar, que a Dora iria cantar. O que vocês acham? Ela está falsa, é errado, tá? Por que ele é errado? Porque tem mudança de sentido. Porque aqui ele diz, ó, depois do jantar, a Dora vai cantar. No discurso, Sintra anunciou, depois do jantar, que a Dora iria cantar. Ele está mudando o discurso, o tipo, tá? Está mudando a estrutura dele e muda o sentido do anúncio, ok? Então, é falso. Não se discute. Em discurso indireto seria: Sintra disse que não se discutia. Corretamente empregado esse discurso indireto, ok? Então, a correta aqui seria a letra B. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Na 18, ele diz o seguinte: dentre as palavras abaixo retiradas do texto, assinale a alternativa que apresenta a palavra com dígrafo consonantal. Pessoal, ele quer um dígrafo consonantal. Na letra A eu já tenho o CH aqui, ó, dígrafo consonantal. Vamos ver as outras. Engomado. O en aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Eugênio. Não tenho nada. Tenho um ditongo só aqui. Existência. Tem. Dígrafo vocálico. Rijos. Também não tenho. Então, letra A. Olhando aqui, considere as seguintes propostas de substituição de palavras do texto. Engomado por molhado. Entrecerravam por serravam, convencional por artificial. Quais as propostas que indicam que a segunda palavra constitui sinônimo adequado da primeira? Pessoal, olhando, engomado, tá? É diferente de molhado, tá? Então não pode ser sinônimo. Entrecerravam também é diferente de serravam, tá? Também não pode ser sinônimo. Já convencional e artificial, sim, são sinônimos, tá? Eu posso substituir dentro do contexto por eles. Então, aqui seria o quê? A letra A, apenas a letra C, ok? E a minha última alternativa seria, na forma do plural de palavras da língua portuguesa, às vezes é necessário que, além do acréscimo do sufixo de plural S, né, uma vogal mude o timbre, como acontece com a palavra olhos. Olhos, olho, olhos. Presente no texto, cuja forma singular é olho, olho, olhos. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra em que tal fenômeno também acontece. Pessoal, isso aqui é o plural metafônico, tá? Então, a única alternativa que fecha esse plural metafônico é fosso, fossos, tá? Então, é a letra E. E assim nós terminamos aqui a correção dessa prova, uma prova tranquila. Algumas questões tinha que ter mais cuidado, principalmente de verbo,
tá? Mas é uma prova bem tranquila e dentro do esperado, ok? Qualquer dúvida aí, entre em contato. Um beijo do gordo e até mais.